Pam, 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 pam. E aí, galera? Vocês estão bem? Seguinte, gostei muito de ter passado a dica no outro vídeo, vou passar mais uma nesse. E, cara, já teve alguma vez que você foi entregar prova, ou em vestibular, ou em escola, ou até em tentar passar em prova para conseguir trabalho e não dá tempo? Não dá tempo, você tenta fazer a prova e você não consegue por causa do tempo. Aconteceu isso comigo muitas vezes, com meus amigos acontece isso muitas vezes, no Enem acontece milhares de vezes. E é por causa disso que eu vou passar essa dica pra vocês. E o que aconteceu pra eu conseguir essa dica? Primeiro, foi pesquisando, óbvio que eu comecei a ver sobre isso, pesquisando técnica de ensino, como aprender mais rápido. E a vida também me ensinou muito sobre isso. Mas o que aconteceu para aprender especificamente essa dica? Eu estava fazendo prova de história um dia, era sobre Guerra Fria, e eu estava fazendo a prova e eu estava percebendo que as questões estavam muito fáceis. Só que mesmo as questões estando muito fáceis, eu demorava tempo demais para responder as questões. Eu vi que estava fácil, mas eu vi que mesmo assim eu demorava tempo demais para responder as questões. E por causa disso que eu estava fazendo essa prova, eu percebi isso, percebi essa dica que eu vou passar para vocês agora e funciona muito bem. Antes de eu começar a usar essa dica, eu conseguia fazer a prova de história, via que ela estava fácil, mas mesmo assim eu era um dos últimos alunos a entregar a prova. Nunca faltou tempo para mim, mas eu sempre era um dos últimos alunos a entregar a prova. Depois dessa dica, nas últimas 3 provas que eu fiz de história, meu resultado continuou o mesmo, minhas notas continuaram sempre muito parecidas, mas eu consegui entregar muito mais rápido. Cara, essa dica é muito boa para qualquer tipo de prova, mas vou ser sincero, tem um destaque ainda maior para prova de escola ou para provas que você já sabe quais vão ser os conteúdos. Funciona muito melhor para esse tipo de prova. Mas para você que quer fazer vestibular, para você que está querendo uma vaga de emprego ou um concurso e vai tentar fazer uma prova, se cair qualquer assunto, isso funciona, tá? Muito simples, muito fácil. Só que antes de passar a dica, eu já vou falar, eu vou contar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês a pergunta, mais ou menos, tá? Não é igualzinho, daqui é uma folha de papel só pra ter uma ideia mais ou menos que eu vou falar, mas é só uma pergunta, tá? É só mais ou menos a pergunta que tinha feito lá na prova de história, e com isso eu consegui ter ideia e consegui entregar provas muito mais rápido, tá? Prova de história hoje em dia eu sou um dos primeiros alunos a entregar, foi por causa dessa técnica, eu vou passar para vocês. Mas antes, tentem entender, prestem atenção, tá? E tentem entender com esse exemplo, com o exemplo que eu vou dar para vocês agora, que é mais ou menos o que aconteceu nessa minha prova. Eu estava lendo as perguntas da prova e tem uma pergunta da prova que o título da pergunta era Operação Peter Pan. Então vamos para a pergunta. Essa semana foi realizada a primeira Operação Peter Pan pelos Estados Unidos. A operação se consistia em resgatar crianças cubanas de 6 a 10 anos e levá-las para os Estados Unidos, para que lá se tornassem cidadãos conscientizados e capazes de realizar funções básicas de uma sociedade. Nessa missão consistia em levar para os Estados Unidos até essas crianças completarem 18 anos, depois elas seriam devolvidas para sua pátria-mãe, ou seja, Cuba. Essa missão resgatou mais de 1.221 crianças e pretende devolvê-las todas até no máximo no ano de 1993. Realizada pelo capitão John Marshall, nome inventado, tá? John Marshall, foi um sucesso essa missão. John falou que esse trabalho foi fantástico e está salvando mais de 1.221 famílias cubanas. Daqui era o resumo da questão e agora vem a pergunta. Essa situação descrita consegue descrever e mostrar muito bem um momento histórico conhecido como... Então, qual que é a pergunta? Essa situação descrita consegue mostrar muito bem um momento
um momento histórico conhecido como... Aí tá lá. A. Guerra do Paraguai. B. Revolução Chinesa. C. Guerra Fria. D. Primeira Guerra Mundial e E. Segunda Guerra Mundial. Vocês conseguiram entender o que acontece aqui nessa pergunta? Essa pergunta foi completamente inventada por mim, tá? Mas tem a síntese do que eu quero passar. Vocês estão vendo minha mãozinha aqui? Síntese. Seguinte, o que eu quero passar com isso? Quando eu fui fazer essa pergunta na prova, eu li o título, eu li a questão e depois eu li as questões. Isso eu fazia em maioria das provas. Eu até contar para vocês o que aconteceu esse ano comigo, que eu fui fazer o Enem em 2016. E no primeiro dia do Enem, eu usei esse Enem para realmente testar algumas coisas que eu aprendi. E no primeiro dia eu não usei essa técnica, tá? Que eu vou passar para vocês agora. Eu acho que alguns já entenderam a técnica, mas quem não entendeu vai entender, quem já entendeu vai entender ainda melhor. No primeiro dia do Enem eu não usei essa técnica que eu vou passar. E eu não consegui terminar a prova. Tava faltando 5 minutos para acabar a prova e eu não consegui entregar a prova. 5 minutos faltava 10 questões para mim finalizar a prova. Eu tive que correr no gabarito, passar tudo a limpo, e essas 10 últimas questões eu chutei. Já no segundo dia eu usei essa técnica, eu demorei 1h30 na redação, 1h30, mas mesmo demorando 1h30, eu consegui finalizar a prova e entregar a prova. Tá? E o que acontece nessa técnica? Normalmente, como você faz uma prova? A maioria das pessoas, pelo menos. Primeiro elas leem o título da questão, depois elas leem o texto da questão, que a maior parte da questão é o texto. Na terceira parte vai ser qual que é a pergunta e depois tem as alternativas. Certo? A dica é, não faça isso. Tá? Normalmente, essa pergunta, por exemplo, que eu percebi lá na prova e nas de baixo eu já comecei a usar essa técnica, o que elas faziam? A moto está passando? Passou. Seguinte, que essas questões servem? Para que essas questões servem? Essas questões que aparecem em provas são para você perder tempo, são para você realmente enrolar. E qual que é a dica, tá, galera? Não façam isso. Primeira coisa que vocês devem ler é o título da questão. Se tiver algum títulozinho, alguma letra um pouco maior, leia o título da questão. Depois quando você acaba de ler o título, lê rapidamente, dá uma olhadela com os olhos, nem se concentra muito. Se você sabe o conteúdo, você não precisa se concentrar para conseguir responder. Afinal de contas, você já sabe o conteúdo. O trabalho seu na prova é só para mostrar para ela que você sabe, não é aprender lá. Mas a questão é, primeiro, lê o título rapidinho. Segundo, na prova vai ter um texto na prova, e depois vai ter a pergunta. Então, primeira coisa, lê rapidinho, dá uma olhadela, tá? Dá uma olhadela, o título da questão e a frase, o texto da questão. Depois, com mais atenção, olha o que pergunta. E depois, com mais atenção ainda, olha as alternativas. Por que eu falo para você fazer isso? Não é para você não prestar atenção no que o texto está pedindo, tá? Ou no que o texto está falando. Mas aqui, vamos ser sinceros, 90% das vezes o texto da questão só tá para te enrolar. Só tá para você perder seu tempo e não conseguir entregar a prova do Enem na hora. Todas as vezes que eu consigo e faço essa técnica, eu sou um dos primeiros a entregar a prova de história. Que eu só uso essa técnica para a prova de história. Eu acabo fazendo isso para poder fazer mais técnicas e mais provas diferentes. Mas eu consigo agora entregar bem rápido as provas de história minha. E no Enem, quando eu fiz isso, eu consegui terminar, mesmo demorando 1h30. Mas por quê? Porque normalmente você vai lendo pedaço por pedaço muito devagar e você perde muito tempo. Se você realmente sabe a questão, você só precisa ler a questão, você só precisa ler o que realmente pergunta, acha no texto da sua prova o que está perguntando de verdade, tá? Primeira coisa, acha no texto o que está perguntando de verdade. E segundo, responda. Você não precisa ler 80 vezes, você não precisa ler 10 vezes.
o texto da questão, leia rapidinho, dá uma olhadela, tem uma noção do que está falando, vê a questão e responde. Porque a maioria das vezes que as pessoas erram em provas, o que elas fazem? Elas demoram muito tempo lendo o texto da questão, pouco tempo lendo o que pergunta, aí depois muito tempo tentando adivinhar a questão. Tentando realmente adivinhar a questão. Se você não sabe o que uma questão pede, de verdade, pula ela. Pula ela. Ou coloca na alternativa que você acha mais viável. Confia no seu taco para você fazer isso. Você não estudou para sua prova? Tá bom, vamos supor que você não estudou. Mas se você não estudou, você não estava nas aulas? Você não prestou atenção em alguma coisa? Confia no seu taco. E se você estudou? Você não estudou? Confia ainda mais no seu taco. Você pode confiar, você não precisa ler 80 vezes para ter certeza absoluta. É melhor você errar numa prova, é melhor você errar numa prova de 100 questões no vestibular, só que perder o ponto em 50 segundos e 1 minuto de prova, do que você acertar uma questão perdendo 8, 9 minutos de prova. Se você passou 10 minutos da sua prova em uma questão, meu amigo, pode ter certeza que você não vai conseguir entregar essa prova 100%, você não vai conseguir entregar essa prova 100% feita. Você vai ter que pular alguma questão. Então é melhor você errar, mas não perder tempo, do que você acertar e perder muito tempo, tá? Essa dica funciona muito bem comigo, eu estou conseguindo ter ótimos resultados, está funcionando muito bem comigo, de verdade, essa dica. E funciona muito bem para complementar a outra dica que eu tinha passado de como aprender mais rápido, tá? Se você não viu, vou deixar o link dela aqui embaixo para você ver. Funciona muito bem, funcionou comigo muito bem, de verdade. Eu só vou passar aqui nesse canal coisas que eu realmente sei que funcionam e que comigo estão funcionando muito bem. E galera, muito obrigado por sua participação. Qualquer dica, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa nos comentários, tá? Se você souber alguma técnica de aprendizado para aprender mais rápido, que mudou o seu jeito de estudar, por favor, deixa aqui. No outro vídeo eu já tinha falado, vou falar de novo. Só tem 2 coisas na vida que são feitas para ser compartilhadas. Primeiro, é felicidade. A moto acabou de passar, vou repetir. Primeiro, felicidade. Segundo, coisas boas. Então, comente, passa. Não tem tanto trabalho escrever no comentário. Passa, por favor. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa também aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, quer mais desse tipo de vídeo, deixa like. Eu vou estar sempre melhorando o conteúdo desse canal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, boa prova, bons estudos e até mais. Pam 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 pam.